Quando eu tinha 6 anos, eu, ainda morando em São Paulo, fui atacada por um pitbull. E ele escalpelou todo o meu couro cabeludo, ficou apenas no crânio da minha cabeça. E o mais interessante é que quando isso aconteceu, eu estava voltando da igreja. E naquele momento em que o cachorro estava me mordendo, eu não senti nada, dor nenhuma, como se eu estivesse conversando com você agora e o cachorro estivesse me mordendo, eu não senti nada. E uma das pessoas me perguntaram, depois de um bom tempo, mas Taonai, naquele momento, você não sentiu dor, você não gritou, não desmaiou, tipo, como que é possível, né, não ter sentido dor? Porque o estrago foi muito grande. Fiquei quieta e a pessoa falou assim, eu já sei. É que naquele momento você estava com o sangue muito quente, uma adrenalina assim muito forte, né, muito alta. Então a dor só vem quando o sangue esfria, a adrenalina baixa. Quando na verdade eu não acredito que era isso. Então eu olhei para a pessoa e falei assim: "Não, não foi por isso que eu não senti dor. Eu não sentia dor porque o sangue de Jesus me cobriu." Então, eu digo que desde pequena eu já tinha isso forte dentro de mim. Já cria no Deus que eu sirvo e sempre tive essa certeza, essa fé de que é Deus quem nos sustenta. É tanto que eu fui de casa até o hospital cantando para minha mãe. Porque a gente dentro do carro, a minha mãe desesperada, desesperada, e eu falava: "Mãe, se acalma", e ela não se acalmava. E eu comecei na minha cabeça a falar com Deus. Falava: "Deus, o que eu faço para acalmar minha mãe?" E aí eu ouvi como se fosse uma voz dizendo: "Canta." E aí veio o hino da harpa, o 212. Eu olhei pra minha mãe feliz e falei: "Mãe, vamos cantar." Mas ela só chorava. Eu falei: "Eu vou cantar quando a senhora conseguir, a senhora me acompanha." E minha mãe se acalmou. E lá no hospital, passei 3 meses, passei por muitos procedimentos, fiz cerca de 27 cirurgias. Mas o mais interessante é que todos os dias, as enfermeiras, elas cuidavam de mim, faziam um curativo, tiravam as faixas, furavam meu corpo cerca de 4 a 5 vezes ao dia. Mas por todo esse procedimento, todo esse processo que eu passava, eu não chorava, eu não gritava, eu não dava escândalo como outras crianças. Todas as vezes que eu louvava, a dor ia embora, como se fosse um remédio. Eu passei por muitos procedimentos, terminei lá as 27 cirurgias, recebi alta e mudei para Araraquara. E fiquei fazendo o tratamento, eu ia toda quarta-feira para São Paulo. Mas chegou um momento que nada mais funcionava em mim, né? Não tinha mais jeito. E os médicos deram um tempo para eles estudarem o meu caso. E aí, quando eu cheguei nessa idade, o médico falou para mim: "Olha, Taonai, eu vou estudar, nós vamos estudar um pouco mais, porque a gente não tem o que fazer agora." Porque a minha cabeça, eu posso tirar, pessoal? Pode, fica à Pode? vontade. A minha cabeça, ela, nessa parte aqui, ela não é cicatrizada, sabe? Não é pele normal. Sim. Então, ela infecciona muito rápido, não aceita enxertos, nada do tipo. E passou-se um tempo, eu voltei lá no ano de 2019, porque apareceu uma mancha na minha cabeça, uma mancha preta. Voltando lá atrás, quando eu era criança, o médico me falou: "Olha, você não pode sair no sol." E passou-se o tempo, apareceu essa mancha, meu amigo que me mostrou, porque eu não tenho sensibilidade, então eu não entendo muito bem. E aí o meu amigo me mostrou, eu fui lá no hospital pra ver. Quando eu cheguei lá, a médica olhou pra mim, deu um sorriso e falou: "Ah, fica tranquila, é só um câncer." Quando ela olhou pra mim e falou que era um câncer, eu assustei, tipo, olhei pra ela sem entender, o meu pai tava comigo, e eu olhava pro meu pai, olhava pra ela, olhava pro meu pai, olhava pra ela, meio que sem sentido, não fazia sentido ela ter sorrido, sabe? Mas aí ela me encaminhou pra um outro médico. É simples, é um câncer de pele, mas o problema é que ele está na cabeça. Aí ele falou: "Eu te dou 1 ano pra você voltar pra sua cidade fazer o tratamento." E ele ainda acrescentou: "Se você não voltar daqui 1 ano, a gente simplesmente passa o seu lugar para outro, porque a gente não pode cuidar de cadáver." Eu cheguei em casa e a única coisa que eu conseguia fazer depois, porque eu demorei para entender o que estava acontecendo, mas quando eu entendi, a única coisa que eu consegui fazer foi deitar na minha cama, peguei o travesseiro e chorei. Só isso. E eu ficava pensando comigo: "Mas Deus, tanta coisa, né? Tipo, já passei por tanta coisa." Chegou um momento que eu aceitei, eu falei: "Deus, se o Senhor quiser me levar, amém. Mas conforta o coração da minha família." Até que no outro dia eu fui numa igreja. E ali veio um jovem falar comigo, ele falou assim: "Olha," ele não nem me cumprimentou, nada do tipo, ele veio e falou: "Olha, Deus manda te dizer que é ele e não o homem quem cuida de ti." E eu coloquei algo no meu coração de que eu não queria fazer tratamento nenhum. Mas todas as madrugadas, todas as noites, eu ouvia os meus pais chorando e orando por mim, né? Então eu comecei a pensar: poxa, eles estão sofrendo mais uma vez por minha culpa. Como se já não bastasse todos esses anos, com tudo que eles tiveram que passar por mim, mais uma vez eles estão sofrendo simplesmente porque eu não quero fazer tratamento.
Faltando 2 meses, que foi o tempo que eu realmente decidi, não queria fazer tratamento, eu chamei uma amiga pra ir comigo pra São Paulo. Por quê? Porque os meus pais, embora eles se fizessem muito forte perto de mim, minha família toda estava tentando me fortalecer, eu sabia que eles não teriam, assim, estômago pra ouvir o que o médico ia falar, porque o médico é duro, sabe, quando ele fala. Até que chegou o dia de nós irmos pra São Paulo, fomos, e quando chegamos na sala do médico, ele me deu um papel e ele falava, Taunay, lê. E eu lia e não entendia nada, como qualquer outro papel de médico que eu não entendo. E ali ele falou assim, olha, você entendeu? Eu disse, não. Aí ele mostrou bem embaixo, numa das últimas linhas, e falou assim, olha, aqui está dizendo que você não tem mais câncer e também não tem mais possibilidade de ter. E ali, eu olhava pra ele assim, falei, oi, doutor. Ele falou assim, não tem mais câncer. E o médico olhava pra mim e falava, mas Taunay, como? Porque você não fez tratamento, aqui não consta nos laudos que você fez o tratamento ou tomou algum medicamento, como? Falei, doutor, você não vai entender. Porque não foi os médicos ou o tratamento ou os remédios, mas foi Deus que me curou.